Queridos, por favor, pegue a sua Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 8, por favor, diz a palavra de Deus. Vamos ler a partir do versículo 1. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia o incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as minhas orações. 5. Agora só ouça. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpago e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E eu quero nesta noite falar sobre o profetizar o futuro através da sua oração. Você tem como prever o seu futuro. Você tem como viver, trazer o futuro para o presente. Quando nós lemos lá em Mateus o que disse Jesus, ele disse: quando vocês orarem, vocês deverão orar assim. Quando vocês orarem, vocês deverão orar assim. E Jesus então disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino. O que é este venha? Está no futuro, está dizendo: venha o teu reino. Você está com a sua oração. Jesus disse que com a sua oração, na sua oração, você tem que usar a sua oração e pedir na sua oração que venha. O verbo vir está no futuro. Venha o teu reino. A sua oração, você tem que pedir que Deus em 2022 traga o reino dele para a sua realidade. Que o futuro que está previsível na Bíblia, que esse futuro previsível na palavra, ele seja real na tua vida. E aí ele diz, e que você diga, seja também o verbo no futuro. Seja feita a tua vontade. Ele disse que nós devemos orar para que a vontade dele seja feita aqui na terra como é no céu. E Deus luta para isso. Deus luta para isso. Mas a única maneira de Deus revelar o futuro através, diz a Bíblia, que Daniel orava constantemente. Ele orava pela manhã, ele orava às 3 horas de meio-dia às 3 da tarde, e ele orava às 6 da tarde. Ele tinha o hábito de orar, de buscar a Deus. E disse o profeta Daniel, lá no capítulo 12, versículo 21 de Daniel, versículo 20, ele exalta a Deus, porque Daniel não era ninguém, não era nada, mas agora por conta do que Deus está fazendo, ele consegue prever o futuro, e por conta do dom dele, Deus começa a exaltar a Daniel. Então diz a Bíblia: louvado seja o nome de Deus, para todos sempre, a sabedoria e o poder a ele pertence. 21. Ele muda as épocas e as estações. O que é que Daniel está fazendo? Ele está, olha o versículo 20, ele está orando. E ele está dizendo: louvado seja o Senhor, a ele pertence o poder, a sabedoria, todas as coisas pertencem a ele. E ele no versículo 21, ele na oração dele diz:
O meu Deus, Ele muda as épocas. Talvez você diga: pastor, eu vivi uma época de turbulência esse ano de 2021, eu vivi uma fase de tantas lutas, de tantas adversidades, eu passei por caminhos tortuosos, por caminhos tempestuosos, eu passei por momentos difíceis. Escute bem, Deus muda as épocas da nossa vida. Pastor, as estações da minha vida não estão muito boas. Estação significa parar e começar um outro tempo. Estações significa períodos. Eu estou vivendo, pastor, eu vivi este ano um momento difícil, eu vivi estações da minha vida difícil, eu passei por um aguaceiro, por momentos tenebrosos, de nuvens na minha família, no meu casamento, no meu trabalho, na minha vida financeira. Mas na sua oração, lembre-se que Deus muda as estações. Estou ensinando o poder de oração para mudar o teu futuro. Então entenda que Deus está levando para você uma palavra de mudança de estação. Então Deus vai mudar a estação da sua vida. Deus vai mudar as épocas da tua vida, se você começar a orar nesse sentido. Diz a Bíblia, Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Deus exalta quem Ele quer e Ele tira também na hora que Ele quer. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. 22, ainda diz: revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com Ele. A gente lê aqui na NTLH, nos diz que o Senhor revela, Ele explica mistérios e segredos. O que é que Daniel estava falando? Que o dom que Ele deu para Daniel, que exaltou Daniel, é que Daniel sabia interpretar sonhos e visões. Daniel conseguia contemplar o futuro. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois Ele mora à luz. Deixa eu te dizer uma coisa, tem algo que Deus te deu poder para você realizar, tem algo que envolve a tua vida com o Espírito Santo de maneira poderosa e que você não está usando muitas das vezes, aquilo que Deus pode fazer na tua vida e que está dentro de você. E eu quero começar no texto que nós lemos em Apocalipse, quando diz: o Cordeiro estava, quando ele abriu o 7º selo, houve um silêncio no céu por volta de meia hora. E houve silêncio no céu. E de repente um anjo entra. Viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E a eles foram dados os 7 selos se transformam em 7 trombetas. E o versículo 3: então outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou de pé junto ao altar. O anjo se aproxima e ele traz nas mãos o incensário de ouro. E ele pega aquele incensário e coloca junto ao altar de Deus. E ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. O que é que aquele incensário trazia? Aquele incensário, dentro dele estava todas as nossas orações reprimidas. E diz a Bíblia que deu aquele anjo muito incenso. O incenso era para ser aceso, porque ali estavam as nossas orações. E diz a Bíblia, foi colocado o incenso. O anjo, versículo 4, ele vai até o altar, e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações. Versículo 5, então o anjo pegou o incensário e encheu com fogo de onde? Versículo 4, de novo, para você entender o que eu vou falar aqui. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as nossas orações. Sabe as orações que você anda fazendo desde 1º de janeiro?
Sabe as orações que você vem fazendo desde o dia que você entregou sua vida para Jesus? Sabe as orações que eu venho fazendo desde o dia que eu entreguei minha vida para Jesus? Sabe as orações lá de 2000, de 95, de 97, a oração de 2010, 2015, todas as orações de 2021 que estão guardadas, que você fez durante o projeto de vida, elas estão dentro de um incensário de ouro. E quando é que um anjo começa a fazer esse processo? Quando chega a época de mudança de estação, mudança de época, mudança de estação. Então o anjo leva o incensário, dá a ele incenso, ele vai no altar 5, pega a brasa do altar, versículo 5. Pega a brasa do altar, encheu com fogo do altar, e ele pegou aquele incenso, e ele faz o quê? Ele lança sobre a terra. Ele faz o quê? Lança sobre a terra. Mas ele pega as minhas orações, ele enche com fogo do altar, o altar de Deus, e ele pega aquele incensário, e ele, segura aí, irmão, segura aí se você crê, e ele lança sobre o altar, sobre a terra. E de repente, diz a Bíblia, então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo no altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes e terremoto. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 12, 26. Olha o que diz a Bíblia: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Versículo 27. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Deus vai tirar da tua vida tudo que tem te abalado, tudo que tem feito você viver uma vida abalada, uma vida instável. E ele disse: isto é coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Deus vai te dar uma nova época, uma nova estação, um novo tempo, e vai ficar na tua vida aquilo que não vai te abalar, aquilo que vai te manter firme, aquilo que vai te manter forte. Escute bem, aquele incensário, as minhas, suas orações reprimidas, ele pega fogo do altar, acende e ele lança. Você sabe o que significa isso? Deus dando a resposta das nossas orações, Deus dizendo: o fogo se acendeu, as orações foram recebidas por Deus, e agora Deus manda o que? Resposta. Tem gente que diz assim: pastor, houve trovões, vozes, relâmpago e um terremoto. Deixa eu te falar, quando há isso na Bíblia, Deus está se manifestando, Deus está abalando estruturas. Sabe para quê? Para nos abençoar. Deus pode tirar tronos de quem tem tronos. Deus pode mudar as histórias das suas famílias, da sua vida. Deus pode fazer o que Ele quiser. Então, quando você vê, houve trovões, vozes, relâmpago e um terremoto, queridos, é Deus dando resposta. Deus vai abalar coisas para nos abençoar. Deus vai mudar coisas para nos abençoar. Deus vai mandar relâmpagos, Deus vai mandar trovões, Deus vai fazer isso. E Ele disse isso para remover aquilo que é abalável. Se segure, porque vai chegar um dia, e já está chegando o dia, e eu vejo isso espiritualmente, esse anjo chegando diante de Deus, esse anjo entregando para Deus os nossos incensários cheios de orações reprimidas. Eu já vejo Deus dando para o anjo o fogo do altar, e eu já vejo o anjo mandando o incensário cheio de fogo para a terra, respondendo às nossas orações, respondendo o nosso clamor. Diz a Bíblia Sagrada lá no livro de Atos 12:5, que o inimigo, o mal, Herodes, mandou prender o apóstolo Pedro. E diz a Bíblia, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja intensamente a Deus por ele, a igreja orava.
E diz a Bíblia, versículo 6, diz a Bíblia que a igreja orava na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento. Pedro estava dormindo entre 2 soldados presos com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Versículo 7, repentinamente apareceu o anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, relâmpago caiu, a igreja estava orando, o incensário foi apresentado a Deus, Deus deu fogo, e o anjo lançou a resposta, e raio, relâmpago caiu naquela cela, e diz a Bíblia que o anjo tocou ao lado de Pedro e o acordou, disse: depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, versículo 8, e diz a Bíblia, o anjo lhe disse: vista-se, calça as sandálias, e Pedro assim fez, disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. Eu profetizo que neste tempo Deus vai quebrar algemas que aprisionaram a sua vida sentimental, emocional, familiar. Deus vai mandar relâmpagos e cadeias vão cair por terra na tua vida. Cadeias, algemas de miséria, de obras malignas vão ser quebradas. Você vai ver relâmpagos caírem aonde, no lugar que um dia você estava preso, humilhado, Deus vai mandar resposta. Peraí, pastor, mas versículo 4 diz: da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça e incenso, juntamente com as orações dos santos. Juntamente com o quê? Juntamente com as nossas orações. Os santos somos nós, cristãos da terra, que oram. As orações dos santos. E quem não ora? Quem não ora quer que resposta? Quem não ora quer o quê? Imagine o teu incensário chegando diante de Deus vazio. Não tem fogo que acenda. Embora Deus seja um fogo consumidor, mas diz a Bíblia que da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Você já percebeu que o incenso, ele tem um perfume? E esse perfume tem que agradar a Deus. As nossas orações têm que agradar a Deus. Tem pessoas que oram sem reverência, tem pessoas que oram. Você está entendendo, irmãos? E aí, pastor, eu quero te dar rapidamente uma receita para que Deus, nesses tempos de mudanças de épocas e de estações, como disse Daniel, Ele possa mudar as estações da tua vida e as épocas da tua vida. Que possa o fogo de Deus acender o teu incensário. Deus mande resposta das suas orações. Agora lembre-se, é preciso você orar. Existem 2 tipos de orações que a Bíblia define. Existe a oração feita com o espírito e a oração feita com a razão. O apóstolo Paulo nos fala no livro de 1 Coríntios 14, 15. Ele nos diz assim: orarei, então que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Na RA, por favor, a RC, ela diz: orarei com a minha mente. Qual é a oração mais poderosa? A oração que se faz em mente ou a oração que se faz em espírito? Você pode orar das 2 formas. Eu posso estar no ônibus, eu posso estar no carro, eu posso estar num local de trabalho cheio, lotado, e eu estar em oração. E Paulo está dizendo que tem hora que ele ora em espírito e também ele ora na sua mente. Cantarei com o meu espírito, mas também cantarei com a mente. Cantarei, mas tem gente que o incensário está vazio de todo tipo de oração. Porque não ora no banheiro, não ora em casa, não ora no trabalho, não ora no ônibus, não ora no carro, não ora na moto, não ora em lugar nenhum. E aí a pessoa chega no final do ano, canta música, Deus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize e nada se realize. E ela começa a ficar deprimida porque todo ano é a mesma coisa, rotina. Começa ano, termina ano e ela não vê resposta. As tuas orações, queridos, estão reprimidas, guardadas. Eu sempre criei nessa palavra, Rodivaldo, só ora. Rodivaldo, só ora. Se alguém tentou atrapalhar a tua vida, só ora. Se alguém tentou te prejudicar, só ora. Se alguma coisa deu errado na tua vida, só ora.
essas orações vão sendo guardadas. Você sabia que você tem, a gente não chama de anjo da guarda, mas você sabia que tem um anjo que anda com você de dia e de noite, um anjo troca de turno? Você sabia que tem anjos que estão diuturnamente a teu serviço perto de você? Quer você faça bem ou faça mal, quando você faz o bem, os anjos são ministros de Deus que lutarão em teu favor. Quando você faz o que é errado, eles se apartam, porque a autoridade, a legalidade no reino do céu, você permitiu que demônios se aproximassem de você. Então, pastor, define aqui o que é essa oração em espírito. Quando nós oramos em espírito, a oração em espírito é quando nós somos envolvidos no nosso espírito e nós começamos a falar em línguas. O falar em línguas é um envolvimento espiritual que envolve o teu espírito. Você pode falar em línguas, você está dentro de uma academia, você pode estar na rua e de repente você está orando na tua mente, de repente o Espírito te envolve e você não precisa falar alto para todo mundo ouvir, de repente você começa a falar. Qual é a diferença? Já vou te explicar. Quando você fala em línguas, você está falando aquilo que Daniel falou. Você está falando que Deus, Ele está falando em mistério, o que ninguém consegue entender, nem demônios. É uma oração e um nível espiritual. E diz a palavra de Deus, pastor, e o que é oração na mente? Quando você está orando, você está também sendo influenciado por Deus, mas você está orando nos seus pensamentos, em seus sentimentos. Por exemplo, você está no banco, mas ali você não desliga, mas você está lá, repreendendo o mal. Às vezes a gente está em um local que não tem vaga para estacionar. Sabe o que eu faço? Eu oro. Quando eu chego perto de um local que eu digo, vai ser complicado, está lotado para estacionar, não tem vaga, eu já vou orando. Aprende isso, crente. Anjo, vai na minha frente e arruma uma vaga para mim. Irmão, quem não ora pena. Quem não ora sofre. Quem não ora só dá com a cara na porta. Então, quando você ora em mente, entendimento, essa oração também é importante. Ore com entendimento e ore no teu íntimo. Eu quero encerrar lá onde nós começamos em Apocalipse. Então vi o anjo, versículo 3, por favor. Outro anjo, eu vi, já estou vendo, o anjo entrando na presença de Deus com meu incensário. Todas as minhas orações reprimidas, guardadas. Eu já estou vendo, versículo 5, o fogo de Deus acendendo o meu incensário, e eu vou receber a resposta.